sou Gerson Gabrielli, candidato a deputado estadual pela nossa Bahia. Queria convidá-los para fazermos juntos uma reflexão sobre o nosso futuro, sobre o nosso destino. Vai ser muito bom conversar com vocês, tá bom? Aguardo, vamos refletir juntos sobre o nosso país. Agora, dia 5 é a última data das convenções estaduais. Mesmo assim, ainda estamos vendo a dança das cadeiras, as danças do processo de xadrez, né? As peças estão se movendo. A dança dos políticos, a dança dos políticos. As composições estão intensas, há um processo natural de cooptação dos partidos, protagonistas de outros partidos ou pessoas que possam reforçar exatamente todo o seu cardápio de conquista do poder. Nós estamos percebendo também que a nível nacional começa-se um processo de desistência de alguns candidatos para que reforce uma disputa polarizada entre o presidente Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O Ciro Gomes continua insistindo, ele é um professor, é um acadêmico, ele discute muito, ele tem participado do processo intensamente nas últimas eleições. Nos estados, as composições também estão intensas, aqui na Bahia também, as disputas serão intensas, com tendências, em muitos casos, a segundo turno, seja a nível nacional e também nos estados. Há uma tendência natural pelo processo. São vários clichês, são várias estratégias de marketing e uma coisa muito ruim no Brasil hoje, que majoritariamente o Brasil está sendo gerido através exatamente dos operadores políticos. Esses operadores políticos, para você entender, você que está nos acompanhando, são políticos profissionais que eles costumam comprar o voto. Uma linguagem bem chula, bem simples, eles compram o voto, eles compram a cidadania. E isso encarece, é por isso que os partidos estão com 4 bilhões e 900 lastreados nos partidos e eles têm esse recurso. Como é que eles vão gastar? Imagina, só para você raciocinar junto comigo e buscarmos um entendimento sobre esse processo, nós temos 45 dias aproximadamente de campanha. Agora que os partidos irão colocar à disponibilidade dos candidatos exatamente esses recursos. Quem está com mandato já vem trabalhando há 4 anos. As pessoas que estão num grupo econômico, um grupo político, vêm conseguindo fazer de alguma forma nos últimos meses, no último ano, o que é chamada pré-campanha. E 99% não tem recurso para fazer a tal da pré-campanha. Por outro lado, nós estamos vendo que esses 4.900 serão colocados agora na disposição dos partidos para que eles possam exatamente colocar nas contas dos parlamentares. Partidos que têm muito recurso, como União Brasil, como o PL e outros grandes partidos de ponta, que tem uma nominata importante no Congresso Nacional, estão disponíveis muito recurso para eles gastarem. A nossa preocupação hoje é como é que eles vão gastar esses recursos em 45 dias? Como é que um parlamentar que vai receber 1 milhão, 500 mil ou 2 milhões em 45 dias, como é que ele vai investir na conquista do território, na conquista do poder? Qual a estratégia que ele vai usar? Será que a estratégia única deles é buscar relacionamento, terceirizando a conquista dos votos através de lideranças, sejam prefeitos, ex-prefeitos, lideranças comunitárias ou outros? Como é que será a praxe disso? Como é que será essa relação? Se será sadia, se será uma relação de alimentar todo um processo de conquista de voto, ou só será simplesmente precificar o voto, conquistando ou comprando a cidadania da sociedade brasileira. Quero lembrar-lhes a todos que nos 8 anos que passei no Congresso Nacional, eu vi como é que funciona isso. Hoje os grandes lobbies do Brasil, ou nos estados, ou os grandes grupos políticos e econômicos estão financiando e patrocinando, além desse recurso disponível aí, oficial, estão patrocinando os seus representantes, que invariavelmente, quando se elegem, se comprometem e acabam tendo que buscar forma de dar contrapartida a esses investimentos feitos. Na maioria das vezes, a direção desse retorno, dessa contrapartida, não vai ao encontro dos interesses do cidadão brasileiro.
Haja vista o que acontece em relação aos grandes lobbies nacionais que estão hoje circulando no Congresso Nacional. São lobbies que veem interesses o mais difusos possíveis e que não existe um certo controle, um certo acompanhamento dos órgãos controladores em relação ao investimento e à contrapartida desses recursos, desse patrocínio dado aos parlamentares a nível nacional. Eu falei na live passada que os especuladores apostam exatamente na instabilidade social e política para poder ganharem com ações muito fortes, principalmente na área financeira, e eles ganham exatamente com essas especulações. Para nós, brasileiros, nós queremos paz e estabilidade. Estabilidade que nos permita ver um país se desenvolvendo, gerando emprego e renda para seu povo, investindo na educação, na infraestrutura e principalmente na segurança nacional. A nossa expectativa pessoal hoje é que precisamos que haja um renovo na Câmara e no Senado. Mas, diante da configuração, diante do desenho que foi construído pelos profissionais da política ao longo desses últimos anos, principalmente no período pandêmico, quando eles vieram constrangendo todo o calendário para ficarmos 45 dias, imagina uma pessoa conquistar um novo candidato que está sem mandato, que está esperando algum recurso do partido, ele tem que em 45 dias conseguir 40 mil votos, 50 mil votos, 80 mil votos em 45 dias. É difícil, mas os operadores profissionais do país já vêm trabalhando, já vêm se relacionando, já vêm rodando o país inteiro, fazendo seus acordos políticos, econômicos, para se manter e chegar nesses 45 dias conseguirem se manter no poder. E isso nos preocupa, porque a tendência desse Congresso, a não ser que haja algum fato novo, é uma tendência de pouco renovo, infelizmente, seja na Câmara Estadual ou seja na Câmara Federal, porque o financiamento está intenso, a mobilização está intensa, as disputas muito acirradas, principalmente a nível nacional, que terá consequências na disputa estadual. Muitos candidatos não querem federalizar a disputa estadual, acham que devem se ater exatamente a todo um processo, a todo um calendário, a toda uma pauta estadual. Mas é difícil, o processo nacional está polarizado e isso irá naturalmente contaminar e influenciar as eleições em nosso estado e em todos os estados. No Congresso Nacional, eu pude perceber, convivendo lá com os players, com os companheiros lá, uma parte dos companheiros, né? Porque eu citei até na última live que lá você não tem muito companheiro. Lá, se você não for cúmplice das coisas, você acaba ficando um pouco fora e até, por não ser um operador profissional, não fazer um trabalho de acumulação de recursos de maneira lícita ou ilícita, é difícil você conseguir se manter no poder lá no Congresso. Mas uma coisa que eu percebi lá é que existe uma escola política, nós até falamos rapidamente sobre isso, mas eu queria falar hoje, inclusive, citando alguns exemplos. Nós tínhamos no passado o PMDB, ou o MDB, como era conhecido, mais recentemente. Então, ele acolhia uma quantidade muito grande de parlamentares. Quando tinha um processo de sucessão nos estados ou a nível do Brasil, esse partido, por ter uma grande bancada, ele nunca se definia ao lado, ele sempre ficava esperando as tendências da disputa política para, no finalzinho, ele precificar o apoio a uma tendência natural de algum candidato de ganhar. Essa escola gerou um grande partido que estamos hoje no Brasil. Houve o MDB definhou o MDB, chamado PMDB, e hoje surgiu a União Brasil, que hoje majoritariamente é o partido de maior bancada, com maior recurso, e que está aí indefinido. O Bivar, que é o presidente do partido, teve uma dificuldade relacional tremenda com o presidente Bolsonaro, porque você se lembra que o presidente Bolsonaro saiu exatamente do partido do Bivar, o 17, o PSL. Aí se fundiu o Democratas com o PSL e surgiu a União Brasil. E a União Brasil até agora não se definiu. O Bivar se lançou candidato à presidência da República, recuou, já não é mais candidato. O que aconteceu desse relacionamento dele com o nosso presidente Bolsonaro? É que Bolsonaro, confrontando com muita ousadia, coragem,
e correção, ele quebrou as pernas de uma estrutura muito pesada, predatória, chamada DPVAT, que rodava milhões e milhões de recursos que eram extraídos exatamente do custo quando você regulariza a sua parte automotiva. E foi o que aconteceu. Quando ele confrontou e reduziu drasticamente o DPVAT, criou um inimigo muito grande, ele teve que sair do partido e ele foi para o PL, e agora o União Brasil, que é um grande partido, está aí esperando a definição, está tendo a convenção dia 5, para ver para que lado irá tender o apoio desse grande partido, com muitos players políticos importantes, para que lado irá tender o apoio do novo MDB, né, que está esperando quem vai ganhar para encostar e tentar negociar a parcela do poder do Congresso Nacional. Me causa muita espécie também o fato de que essas tendências naturais de composição, com uma base importante que o presidente da República precisa para a chamada governabilidade, tem que passar por esse processo de negociação que o nosso Bolsonaro tem resistido, né, confrontando o sistema e confrontando essa tal da governabilidade. Recentemente, no ano passado, retrasado, ele foi obrigado sem abrir muito mão do projeto dele de poder e de governo, ter que ceder alguns espaços para o chamado baixo clero. Mas ele fez isso com muita cautela, muito cuidado, e aí surgiram algumas especulações em relação a um desgaste natural, principalmente no período pandêmico. Eu queria agradecer ao Marco Ribeiro, ao Antônio Jonas, ao Bispo Márcio, a Carolina, a Nery, a Kátia, ao Fernando, agradecer a companhia, nos acompanhando nessa reflexão sobre o destino do Brasil, para onde a política e os políticos vão nos levar em toda essa disputa acirrada que temos nos estados e a nível federal. O Congresso Nacional, ele está muito atento a todo esse processo. O que me causa preocupação também é pelo perfil do Congresso. O Congresso que se encerra agora tem um perfil de omissão. É um perfil que você não tem uma militância legislativa. Você tem um processo de omissão que fez com que, nesse período, o Supremo Tribunal Federal acabasse tendo que legislar, cumprindo, inclusive, cobrindo muitos espaços deixados pelo Legislativo Nacional. Isso é muito ruim, porque acaba gerando um conflito de poderes muito intenso no Brasil e com um desgaste natural, expondo a Suprema Corte e também expondo o próprio Congresso. Um pelo seu autoritarismo, pela sua intervenção na legislação brasileira, e o outro pela omissão, né? Eu entendo até, porque muitos senadores e muitos deputados estão devendo à justiça, e muitos deles, por serem políticos profissionais, estão sempre correndo risco, se expondo a riscos quando eles vão por um caminho que toda a população hoje está atônita, que é o caminho da corrupção e do ilícito comportamental. Esse renovo do Congresso agora vai depender de cada um de nós. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós temos alertado que o chamado voto de opinião, o voto das pessoas que estão atentas hoje ao processo civilizatório na Bahia e no mundo, essas pessoas estão atentas, mas estão muito, muito afastadas do processo. Nós estamos vivendo um período das chamadas bolhas, né? A bolha dos bolsomínios, a bolsa do lulismo, as chamadas bolhas nas plataformas digitais. E essas chamadas bolhas, elas se fecham e não permitem um processo mais de tese e antítese, como diria Engels, para chegar a algum tipo de síntese de um projeto nacional para todos nós. As pesquisas que nós temos hoje, elas estão todas distorcidas. Porque se você faz uma pesquisa no grupo de Bolsonaro, vai dar Bolsonaro. Se você faz no grupo de Lula, vai dar, claro, vai dar Lula. Então você tem hoje um processo que está assim, nebuloso em relação ao que está acontecendo. Eu creio, particularmente, que o parlamento, como o próprio Planalto, como os próprios grandes partidos que têm recursos, devem ter pelo menos um perfil e as tendências do processo eleitoral sem tantas distorções, sem tanta manipulação, como vem acontecendo com a grande imprensa em relação ao processo das eleições através das pesquisas. Eu quero crer
O que me causa também uma certa preocupação hoje é o que vai acontecer no 7 de setembro. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque as estruturas civilizatórias, as estruturas políticas, econômicas do Brasil são muito sólidas. São muito sólidas. O que nós precisamos é criar entre nós a compreensão que a democracia é melhor do que qualquer outro sistema. Mesmo com todos os riscos, mesmo com todo o processo de disputa que precisa ser civilizatória, melhor regime é o regime democrático. Nosso presidente Bolsonaro vem falando que ele vai atuar sempre nas 4 linhas. Isso quer dizer que ele vai aguardar que todo o processo seja feito com licitude, mas que ele estará atento para quem fugir dessas 4 linhas. E fugir dessas 4 linhas pode ser por muitos caminhos, mas que existe hoje uma vigilância nacional em relação a esse processo de mantermos a democracia no país. Me preocupa também, eu queria compartilhar com vocês, as últimas reuniões que aconteceram em São Paulo, em alguns em Brasília, mas majoritariamente em Brasília, quando os grandes empresários e grandes players da área financeira do Brasil começaram a se reunir com um candidato. Começaram a reunir e a sensação que a gente tem é que, mais uma vez, a elite brasileira, a elite política, econômica, esse controller do sistema nacional, que exclui o grande povo, a grande massa brasileira, ele, mais uma vez, quer botar alguém que ele possa controlar, alguém que sirva lá como um fantoche, para que eles continuem explorando o país, especulando sobre as riquezas nacionais e deixando o nosso povo de lado. Me preocupa muito isso, porque são históricos oportunistas, esses grandes especuladores nacionais, na área empresarial e na área financeira. Me preocupa muito. Não há uma interlocução do mundo político com as chamadas bases empresariais, bases cristãs, bases comunitárias. Não existe interlocução no Brasil hoje, porque eles não oferecem projetos. Eles querem colocar alguém para controlar, para mandar, para o sistema continuar sangrando o nosso povo e suas riquezas. Nós precisamos fazer alguma coisa, juntos. Juntos nós vamos vencer, mas se estivermos juntos. Se entendermos que temos uma chance, mais uma vez eu repito, nosso povo está armado, não como estão querendo aí especulações. Eu estou falando que o nosso povo está todo armado com o dedo da cidadania, o nosso grito pela liberdade. Povo livre, nação soberana. Nosso grito, povo livre, nação soberana. Nós precisamos lutar pelas nossas liberdades. E a nossa arma está aqui. Vamos fazer com que esta eleição não aconteça como aconteceram nas outras eleições. Amigo, eu tenho dito, é só você olhar as pesquisas que estão aí, que muitas delas não são confiáveis. Não se fala na terceira via? Você sabe quem é a terceira via no país hoje? Quem é que está em terceiro lugar hoje no país? Num país que precisa encontrar o seu destino, a sua história. Primeiro lugar, candidato A. Segundo lugar, candidato B. E no terceiro lugar, votos brancos e nulos. Ou seja, a omissão, a ausência de cidadania está em terceiro lugar. E em quarto lugar, o nosso Ciro. Não podemos deixar que o caminho do Brasil seja esse. Que a decisão do país seja, a decisão de um país que nós queremos, seja construído pela omissão. A nossa arma é o nosso... Está aqui, ó. É na hora que você pega o seu voto e o seu dedo e vai na urna e pá! Estou votando por meu filho, estou votando por meu neto, estou votando pelo futuro, até para banir a corrupção no Brasil, até para banir o ilícito, o mau exemplo, a impunidade. Nós estamos dando um não a um país que nós não queremos. Nós estamos dando um não para que esse país saia do risco de se tornar uma Venezuela, uma Argentina. Nós precisamos dar um não a tudo que constrange, humilha ao nosso povo. Nós precisamos dar oportunidade ao nosso povo para que ele volte a ter altivez. Tirar o nosso povo da depressão. Nós temos hoje uma nação de pessoas depressivas, porque estão devendo 70 milhões, estão devendo o SPC.
e que não acredita na classe política e por isso precisa reagir, não é se omitir, é reagir, usar essa arma com muita força, o dedo. O seu dedo é o sim ao seu filho, o seu neto é o futuro do Brasil. Eu quero agradecer mais uma vez essa atenção que vocês estão me dando. Coragem é a dignidade sob pressão. A nossa dignidade nacional está sob pressão. Nós estamos todos indignados. Nós não queremos ser chefe de torcida organizada no Brasil, torcer por A ou B, nós precisamos torcer pelo nosso futuro, pelo nosso amanhã dos nossos filhos e netos. Contra o maniqueísmo, essa manipulação que quer jogar nosso povo no limbo da história. Amigo, amiga, quer mudar o mundo? Comece por você. O Brasil precisa de você. O Brasil precisa de nós. Deus já fez a parte dele, precisa que façamos a nossa parte. Já fez. Tem uma coisa que eu gosto muito, para finalizar, é o exemplo de Lázaro, que Jesus fez assim, olha, retire a pedra. Foi retirada a pedra e ele fez um milagre. Ou seja, Deus já faz a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. Nós precisamos tirar todas as pedras, todos os obstáculos, tudo que impede de nós conseguirmos a liberdade que nós todos sonhamos. Nós estamos sob o jugo do ilícito, sob o jugo de uma geração de operadores que não tem valores, que precificam a cidadania. Nós precisamos lutar juntos. Deus não desistiu de nós, de cada um de nós. Jesus não desistiu de nós. Entenda isso. Reaja. Saia da depressão. Vamos lutar, vamos construir. Vamos nos superar. Não tem coisa mais bonita do que alguém se superar. A energia desprendida de uma pessoa que quer lutar, quer vencer, é extraordinária. É uma energia que contamina a todos nós. Não está em lugar nenhum escrito. Não está em lugar nenhum que nós brasileiros temos que ser perdedores, murmuradores, depressivos, desempregados. Nós não podemos deixar o destino das nossas vidas na mão de operadores profissionais, de políticos profissionais, desse lobby nacional, dos grandes empresários, da grande imprensa ou então do sistema financeiro. Nós precisamos lutar, nós precisamos reagir. Nossa arma, nosso grito. Nós vamos vencer. Se Jesus não desistiu de nós, se Deus não desistiu de nós, se nós fizermos a nossa parte, a dele já fez, já retirou a pedra. Precisamos fazer a nossa. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe o povo brasileiro. Que Deus nos abençoe. Nos livre do jugo e que nos encaminhe para a liberdade existencial. Forte abraço, até breve.